Olá pessoal, minhas alunas, meus alunos. Hoje a nossa aula vai ser sobre o assunto de literatura, no caso a literatura portuguesa. Por quê? É importante a gente entender como foi que surgiu a nossa literatura, né, a literatura brasileira. E para isso a gente precisa entender que a literatura brasileira se originou a partir da literatura portuguesa, tá? As origens da nossa literatura, elas estão lá na literatura portuguesa. Então a gente vai entender hoje como a literatura portuguesa surgiu, como a literatura portuguesa nasceu, tá? A gente vai aprender sobre as primeiras manifestações literárias em Portugal. Para isso a gente precisa entender primeiramente o que é literatura. Gente, literatura é um termo que tem um sentido amplo e um sentido restrito. No sentido amplo, literatura é todo o conjunto da produção escrita de um povo, né, de uma comunidade, de uma sociedade. Então, nesse sentido, você tem livros dos mais diversos tipos, né? Você tem livros dos mais diversos assuntos, tá? Artísticos ou não artísticos. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a literatura científica, sobre a literatura médica, né? Então a gente está falando dos textos que foram produzidos sobre esses assuntos. Então, quando a gente vai para o sentido restrito da literatura, a gente está falando da literatura enquanto arte com a linguagem, né? Que a literatura, a gente tentando dar uma definição razoável para o que é a literatura, é o trabalho artístico com a linguagem. Quando a gente fala linguagem, né, a gente tem que entender que esse trabalho artístico da linguagem pode envolver diferentes tipos de linguagem. Quando, né, a gente fala da literatura clássica, da literatura dos séculos ali da Idade Média, né, depois século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, a gente está falando da poesia, né? E aí quando a gente fala em poesia nessa época, poesia também é um termo bem restrito, né? Poesia nesse caso é aquele tipo de arte feita com a palavra rimada, metrificada, né? Em versos. E a prosa, mais especificamente aí a partir já do século XIX, ou até tem algumas manifestações em prosa anteriores, né? Mas assim, a prosa se consolida no século XIX, mas aí é o que? É a narrativa, né? Narrativa literária, poética, ou seja, é uma literatura, é uma arte que consiste em usar a linguagem para produzir beleza, né? Então, nesse sentido, gente, o texto literário ele vai ser aquele texto que tem como objetivo, né, não só dizer algo, mas dizer algo de uma forma que chame a atenção, né? O texto literário ele tem essa característica de ser diferente dos outros no sentido de que um texto acadêmico, o mais importante é o conteúdo dele, o que ele está dizendo, né? No caso do texto literário, texto artístico, o mais importante não é o que se diz, mas como se diz, porque o como também compõe os significados, o sentido do texto, tá? Então, para a gente entender também
como surgiu a literatura portuguesa, a gente tem que entender mais um pouquinho de história, né? Como surgiu Portugal, como surgiu a língua portuguesa, tá? Para a gente entender o surgimento dessas primeiras manifestações literárias em Portugal. Portugal se localiza na região que a gente conhece como Península Ibérica. A Península Ibérica é um pedaço de terra que tem ali um pedacinho da Europa que já aponta para nós aqui, né? Tá ali no sudoeste da Europa, né? E hoje, nessa Península Ibérica, a gente tem Portugal e Espanha, basicamente, né? Esses dois países. Mas esse território não foi sempre, né? Portugal e Espanha. Esse território foi habitado por diversos povos em diversas épocas, né? Teve os povos como os celtas, né? Habitaram por muito tempo aquela região. Um povo chamado os iberos, né? Daí Península Ibérica, né? E outros povos, né? Outros diversos povos. Até que o Império Romano conquistou aquele território, né? Se apoderou daquele território, impôs a sua língua, né? O latim, na Península Ibérica, e por muito tempo eles dominaram aquele território, até que quando termina aquele período que é conhecido como Antiguidade, né, quando os povos de origem nórdica, de origem germânica, né, povos vindos do norte da Europa, conquistam e destroem o Império Romano, eles se apoderam daquele território. São principalmente povos chamados ostrogodos, né? E entre outros povos ali do norte da Europa que dominaram aquele território. Sendo que esses povos eles mantiveram a religião cristã, né, como sua religião principal, sua religião predominante. E eles estabeleceram reinos cristãos naquela região até que, não muito tempo depois, lá por volta do século VIII depois de Cristo, teve a invasão de povos vindos da Arábia, ali do Oriente Médio, né? Foram os povos foram chamados de mouros. Os mouros conquistaram a Península Ibérica e dominaram quase toda a Península Ibérica, deixando os povos ali cristãos da Península Ibérica restritos, limitados a um pequeno território, sendo que eles nunca aceitaram totalmente, né, a dominação árabe, e durante muito tempo eles batalharam para tentar expulsar aquele povo dali. Existe um livro que eu acho um texto muito gostoso de ler, um livro, uma história muito interessante, chamado Eurico o Presbítero, do escritor português Alexandre Herculano. Esse livro ele fala sobre esse período, né? Ele conta mais ou menos essa parte da história, mas não é um livro que trata de história. Ele é um romance, né? Ele fala da história do Eurico, né? Que era um religioso, e ele, na verdade, ele se apaixonou por uma mulher. Ela o rejeitou porque, na verdade, não era ela que não queria, né, se relacionar com ele, era porque o pai não permitia e ela não teve coragem de ir contra o pai. Então ela acabou, né, fazendo a vontade do pai e rejeitou Eurico. Eurico era apaixonado por ela, morria de amores por ela, e ele
decidiu se isolar num mosteiro, virar um religioso, né, um presbítero, né, e até que começa a guerra lá entre entre o seu povo e os árabes, os mouros, né, e ele veste uma armadura e vai para o meio da batalha, né, numa luta suicida mesmo. Como ele não tem mais nada a perder, não tem mais nenhum apego à vida, já que a vida dele era o amor dele, ele vai lá e luta, e aí muitas coisas interessantes acontecem, e essa história se passa nesse período. E eu recomendo muito que vocês leiam. Mais pra frente eu vou indicar esse livro para vocês lerem, tá certo? Mas vamos lá. Então, os mouros permaneceram na Península Ibérica por muitos séculos, né? Eles chegaram por volta do século VIII e saíram, foram expulsos, né? Em 1492 foi o ano em que acabou a guerra contra os mouros. Os espanhóis expulsaram os mouros das suas terras, quer dizer, os portugueses, né? Portugueses e espanhóis. E é justamente quando começa o período das grandes navegações, que agora esses países estão livres da dominação dos mouros e agora eles querem explorar o mundo. E é justamente o ano em que Vasco da Gama faz a sua viagem em direção à Índia, né? Mas enfim, nesse meio tempo, né, no século XII, século XI na verdade, acontece o seguinte: o condado portucalense, que é um territóriozinho pequenininho ali no oeste da Península Ibérica, se torna independente, né? O rei Dom Afonso Henriques de Borgonha luta pela independência desse condado, né? Ele se torna rei, e esse condado portucalense, né, acaba se tornando o Reino de Portugal, né? Portugal nasce ali, e ele vai expandindo seus territórios à medida que vai expulsando os árabes daquela região. Conquistam a região que é conhecida como Algarve, que é o sul de Portugal, até que em 1492 Portugal finalmente assume aquele território que vocês já devem conhecer. Se não conhece, olha no mapa que é lá. Portugal é um territóriozinho, né, estreito, comprido, né, na costa oeste da Península Ibérica. Tá? Ele faz fronteira com o território da Espanha. E do lado oeste, o Oceano Atlântico. Então, quando Portugal surgiu, né, a língua falada naquela região, né, era uma língua que surgiu ali como as muitas alterações que aconteceram ao longo do tempo no latim, né, chamado latim vulgar, com a influência de outras línguas, é claro, tem influência celta, tem influência árabe também, acabou dando origem ao que, à época, né, não tinha um nome específico para essa língua, né, que depois veio a se chamar português. Os estudiosos de hoje, muitos chamam de galego-português ou galaico-português, que é porque na verdade essa língua surge do galego, que é um idioma falado na região da Galiza, que fica logo ao norte de Portugal ali, mas pertence até hoje à Espanha, né? E na Galiza se desenvolve essa língua, né? Esse idioma que hoje é o galego. E aí muitos chamam de galego-português o idioma que se falava em Portugal nos séculos 11 e 12. É uma protolíngua, uma língua que acabou dando origem ao que hoje é o português. É o português arcaico, digamos assim, né? Um português arcaico. E é sobre esse período que a gente vai falar agora, né?
Nessa época, lá no sul da Europa, havia uma manifestação literária que estava surgindo lá e estava ganhando muita força, que era o trovadorismo, né, na região da Provença, que é uma região no sul da França. O que era o trovadorismo? Gente, é o seguinte, o trovadorismo é uma arte de natureza bem popular, né? Porque a gente tinha lá na Idade Média os artistas considerados eruditos, né? Porque na verdade assim, na Idade Média você tinha os nobres, né? Você tinha aquelas pessoas que tinham uma condição de vida muito boa, que era normalmente quem fazia parte, né, da realeza, da nobreza, e a maior parte da população era pobre, camponesa, eram pequenos artesãos, eram servos, né? E esse povo todo, eles precisavam, todo mundo precisa de entretenimento, precisa de alguma coisa para se divertir, né? Hoje o que a gente faz? Hoje a gente ouve música, hoje a gente vê televisão, hoje a gente vê vídeo na internet. Naquela época não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha computador, não tinha gravador de som, não tinha nada disso. Tinha instrumentos musicais, né? Tinha o gogó, né? Era isso que era literatura, música, teatro. Então era isso que as pessoas faziam para se divertir. Então esse movimento literário que estava surgindo no sul da França era um movimento que envolvia música e poesia. Você tinha artistas que compunham poemas, né, textos literários, que eram normalmente acompanhados, eram recitados ao som de instrumentos. Instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, até alguns instrumentos de corda, né? Tem instrumentos de corda muito antigos, né, que são dessa época. Então isso é o que a gente chama de trovadorismo. Foi um movimento que surgiu lá no sul da França e que acabou chegando em Portugal. Mas professor, como é que era esse movimento? O que é esse movimento, afinal? Né? Os artistas trovadorescos, eles compunham cantigas, tá? Compunham cantigas. Essas cantigas eram pequenos poemas, né? Pequenos poemas que eram recitados acompanhados de música, com um fundo musical. E esses artistas, eles tocavam, né? Tinha os festejos ali populares, né? A arte de rua, que era muito comum. Você vê, pronto, se você pegar aqueles filmes que envolvem a lenda do Robin Hood, né? O Robin Hood é dessa época. Então você via que tinha ali aquele povo humilde, camponês, né, que vivia ali afastado, né, vivia naquelas aldeias pobres e que se divertiam com aqueles músicos de rua, né? Então surge a cantiga. E em Portugal, essa literatura ela ganha uma característica própria, né? A gente tem quatro gêneros, quatro tipos, 2 gêneros e 4 tipos de cantiga. 2 gêneros, cada gênero tem 2 tipos de cantiga. Vamos lá. Os 2 gêneros que a gente tem nas cantigas trovadorescas são o gênero lírico e o gênero satírico. Tá? O gênero lírico é o gênero que trata da temática do amor, né? São as cantigas que falam de amor, né? Então, 2 tipos de cantigas nesse gênero lírico são a cantiga de amor, o nome é cantiga de amor,
e a cantiga de amigo, tá? Qual é a diferença entre a cantiga de amor e a cantiga de amigo? A cantiga de amor, ela é direcionada na verdade, ela tem uma voz, um eu lírico masculino. É um homem sempre se declarando seu amor para uma mulher. Normalmente é a mesma temática. É um homem apaixonado, né? Ele é apaixonado por aquela mulher. Normalmente a mulher é de uma classe social diferente, então aquele é um amor impossível, é um amor irrealizável. Por isso o homem sofre de amor, ele sente, né? Ele quer morrer de amor, né? Então aquele amor ele nunca é correspondido, ele é um amor inalcançável, tá? E essas cantigas de amor, elas seguem as regras do amor cortês. O que é isso? Né? Tem toda uma descrição. O eu lírico ele não diz o nome da destinatária do poema, de quem é a mulher amada, né? Ele mantém todo o respeito, né? Todo o comedimento, né? Ele não ultrapassa os limites, tá? E a cantiga de amigo é o que? A cantiga de amigo, as cantigas, tem que entender uma coisa, as cantigas elas eram escritas por homens. Mulheres não faziam literatura nessa época, não faziam poesia, né? Que a gente sabe que a Idade Média era uma época em que, né, a mulher tinha um papel muito restrito na sociedade. Não havia espaço para que as mulheres tivessem voz. Onde é que surgia a voz feminina? Eram poetas homens que escreviam como se fossem mulheres falando. Então, na cantiga de amigo, é uma mulher falando do que sente pelo amigo, que é o homem a quem ela ama, né? Esse homem, normalmente, ele viajou, ele, como era uma época em que havia ainda assim, estava no início de um período em que começavam a acontecer navegações. Portugal é um país litorâneo, então muitas pessoas viajavam de navio. Não é ainda o período das grandes navegações, não é, tá? Ainda estamos na Idade Média, mas na Idade Média aconteciam viagens de navio, viagens para transações comerciais, né? Preferencialmente ali no Mediterrâneo, né? Não eram grandes navegações como as que aconteceram no século XVI, final do século XV, início do século XVI. Mas os homens viajavam de navio e deixavam normalmente as mulheres ali, né, chorando, né, sentindo falta do seu amigo, do seu amado, né? Então, essas cantigas de amigo, elas têm uma variedade temática maior. Por exemplo, tem o tipo de cantiga que era chamada de pastorela, porque o eu lírico geralmente era uma pastora, né? Era uma mulher que cuidava de rebanhos, de animais. Então, normalmente mostra uma conversa entre a pastora e um cavaleiro, né? Galante, bonitão. Tinha barcarola ou marinha, que era um tipo de cantiga em que a temática é o mar, né? A moça, ela normalmente confessa o seu amor ao mar, né? Ou então ela lamenta porque o mar levou o seu amor, né? O seu amado, o seu amigo. O nome era amigo, né? Que se usava. Existia a bailada, que era a cantiga que tinha como tema a dança, né? A moça vai a dança com suas amigas e ela vai ou encontrar o rapaz que ela amava ou procurar um rapaz por quem se apaixonar. Cantiga de romaria ou de peregrinação, a moça convida as amigas para ir à romaria
né? A desculpa é religiosa, mas o caso é que ela queria encontrar o seu amado, né? E tem a alva, ou alvorada, que tem o tema do amanhecer, né? Tem a serranilha também, que o cenário é as montanhas, as serras, né? Então, as cantigas de amigo eram muito ricas e elas lançam esse elemento que a gente vai ver na contemporaneidade, século XX e XXI, que é na música principalmente a gente vê, né? Compositores homens, mas compondo com a voz feminina, né? Como é a voz feminina? Não é que ele canta fininho, né? Não estou falando disso. A voz feminina é o homem falando como se fosse uma mulher. Ele assume um personagem de mulher. Mais ou menos assim, digamos que eu escrevo um poema, eu, homem, escrevo um poema. Nesse poema eu assumo ali a personalidade de uma mulher. Eu digo que eu sou Mariazinha e eu estou apaixonada por Joãozinho, né? É um personagem ali, né? Mas quem está escrevendo, quem é o autor de fato, é um homem. Eu não sei se ficou claro. Bom, essas são a cantiga de amor e a cantiga de amigo, são as cantigas líricas. As cantigas satíricas são também de dois tipos: cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. A cantiga de escárnio é a cantiga em que o eu lírico, a temática não é amor, a temática não tem nada a ver com amor, é uma temática, às vezes pode ter no sentido de uma crítica, né, o indivíduo que está aborrecido com a sua amada. Existem cantigas assim, tá? Mas a temática dessas cantigas geralmente era o quê? Era criticar pessoas da sociedade. Só que era uma crítica mais comportada, era uma crítica em que não tinha um xingamento, normalmente tinha um duplo sentido, uma coisa bem sutil. O nome da pessoa que estava sendo criticada não era mencionado diretamente. Agora, a cantiga de maldizer, aí era escrachada, né? A cantiga para, né, botar para, né, descer a lenha no indivíduo. Então, era direta e agressiva. Era mencionado o nome do alvo da crítica, usava-se até mesmo em alguns casos linguagem de baixo calão, palavrão, né? Então, era normalmente uma crítica às elites, né? Uma crítica às pessoas poderosas da época. E aí essa é mais difícil da gente saber a autoria, porque ninguém vai querer revelar quem é que está criticando, né? Para não sofrer consequências, tá? Então é o seguinte, gente, eu aqui não vou ler nenhuma dessas cantigas, tá? Porque a aula já se estendeu bastante. Eu vou colocar alguns exemplos de cantigas. Vamos fazer o seguinte. Vou tentar ler uma só. O idioma, gente, como eu falei, é o português arcaico. Se numa primeira leitura, provavelmente você não consegue entender, tá? Mas eu vou mais ou menos explicar, né, uma cantiga para que vocês tenham uma noção de como é essa literatura dessa época. Vamos lá. Eu tenho aqui uma cantiga trovadoresca do... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu encontro um pouquinho melhor. Aqui, do Conde de Vimioso. Tem aqui: meu bem, sem vos ver, se vivo um dia, viver não queria. Calando e sofrendo, meu mal sem medida, 1000 mortes na vida, sinto não vos vendo, e pois que vivendo, morro todavia, viver não queria. Então, esse tipo de poema ele era cantado ou era
recitado acompanhado por instrumento, né? E ele trata justamente dessa temática do sofrer e querer morrer de amor. É uma cantiga de amor, né? Uma cantiga do gênero lírico, né? E a classificação é cantiga de amor. Eu vou colocar outras cantigas no material que eu vou mandar para vocês em PDF, tá? Para vocês darem uma olhada direitinho e analisarem, tá? E num outro vídeo aí eu vou mostrar para vocês talvez alguns outros exemplos, e aí a gente vai continuar a temática. A gente está encerrando aqui as cantigas trovadorescas, né, o trovadorismo português. Eu falo um pouquinho depois da importância desse movimento e falo também de uma outra manifestação literária medieval em Portugal, que eram as novelas de cavalaria. Tá certo? A gente fica por aqui, né? Voltem o vídeo quantas vezes for necessário, caso vocês tenham dificuldade para entender alguma coisa que eu falei aqui. Mandem suas perguntas, leiam o material impresso com bastante cuidado e até a próxima.